Salve, salve galera, eu sou o Veloso Santos. Eu sou o Vitor Lassen. E nós, a partir de agora, vamos estar com você aqui nas redes sociais, no YouTube, debatendo assuntos nacionais, estaduais e municipais. Nós vamos começar já, Vitor Lassen, aqui no canal Fatos e Boatos, que inclusive você que está nos acompanhando pode entrar lá, dar o seu curtir, comentar os assuntos, seguir o canal também, ok? E nas redes sociais compartilhe também. Se você concorda, se você discorda, opine. O importante é que nós estamos debatendo assuntos de real interesse para todos nós. Vamos falar primeiro dos assuntos nacionais. E o Brasil, hein? Parece que, a gente voltando um pouquinho, já acabou o carnaval, Vitor Lassen, mas parece que a escola de samba que mais fez sucesso foi a que mostrou o vampiro brasileiro. Só que esse vampiro brasileiro parecia muito com o Michel Temer. Que coisa, hein? Pois é, Veloso, esse vampiro é estranho, né? Sei lá, ele é esquisito, ele tem poderes, né? Tem poderes, né? Tem poder, ele consegue cativar, consegue convencer, né, deputados, senadores a continuar no poder, né? Sim. Então, o vampiro brasileiro foi o tema das escolas de samba. Por falar no Rio de Janeiro, assunto nacional, o jogador Romário, coloca na tela aí a declaração do jogador Romário. O Romário disse que o prefeito do Rio de Janeiro é merda. Ele falou isso mesmo. Sério, Veloso? Aqui não é televisão, não é rádio que a gente tem que colocar aquele... Ele falou, o prefeito do Rio de Janeiro é merda. Mas como que ele quis se referir quando ele falou merda? Seriam... Eu não sou especialista nessa área, então eles que se entendam lá, eu não sei nada de diferenciar merda, bosta, é tudo, pra mim é tudo igual. Então vamos deixar os detalhes. Vamos deixar os detalhes com o Romário e com o prefeito Crivella do Rio de Janeiro. Lembrando que o Romário apoiou o Crivella, viu? Verdade, verdade. Apoiou o Romário, senador do Rio de Janeiro, apoiou o Crivella, então agora tá aí dizendo que o prefeito do Rio de Janeiro é merda, né? Porque não apoiou, não deu dinheiro pro carnaval do Rio de Janeiro. Mas é assim, Veloso. Desculpa te interromper, mas é assim, a gente acaba, as pessoas acabam apoiando merda às vezes, né? Isso acontece, todo cenário, né? Todo cenário nacional. Naturalmente, como diz uma canção aí sertaneja. Ai, 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 naturalmente, toda a gente sente, o amor é feito. E nós vamos falar aqui também dos assuntos nacionais, vamos entrar aqui daqui a pouco também nos assuntos locais e vamos falar do assunto do pedágio aqui no Paraná, hein? Recentemente o pedágio virou notícia, Vitor Lassen, porque o cálculo que estava sendo feito da tarifa do pedágio foi comprovado pelo Ministério Público de que era absurdo, roubo. Perfeito, Veloso. Eu acompanhei, inclusive, aí nos noticiários a situação e realmente é um absurdo. Não tem como concordar. Só para você ter uma ideia, e o estagiário pode colocar na tela aí a tabela, você vai de Curitiba para o norte do Paraná, você paga uma taxa de pedágio 4 ou 5 vezes maior, não, muito mais, 10 vezes maior do que você sair de Curitiba e ir a Porto Alegre. As praças de pedágio na rodovia que liga Curitiba a Porto Alegre, passando por Florianópolis, a tarifa é de R$ 2,60, enquanto a média da tarifa do preço do pedágio nas praças da Rodovia do Café não é menos do que R$ 7,90. Então absurdo. É um roubo, Absurdo. Isso é roubo. O pedágio é importante, você tem estradas de qualidade, coisa e tal, mas do jeito que tá é roubo. Agora a pergunta é o seguinte: quem foi e quem é que dá cobertura para as empresas de pedágio continuarem roubando o povo paranaense? Quem é? Eis o mistério, Veloso. Quem são os beneficiários? Quem são os beneficiários desse acordão para prejudicar a população paranaense com esse pedágio exorbitante? Fica aí a pergunta. Se você tiver a resposta, por favor, nos auxilie. Vamos falar agora de assunto local aqui da cidade de Araucária. Opa, a segunda cidade mais rica do Paraná, a primeira cidade em número de indústrias do Paraná. A cidade de Araucária fez uma opção muito boa recentemente, opção pelo meio ambiente. A cidade está virada uma floresta, é isso mesmo? A selva, né? Uma selva? Araucária e sua selva. E por que esse motivo? Por que a população tem questionado a prefeitura com relação ao abandono aí, aos matagais que estão se formando, a mato, a surgimento de cobra? Encontraram cobra em escola, encontraram cobra na rua. Como é que está essa situação? Cobra descansando. Segundo alguns moradores, alguns do meio político inclusive, falam o seguinte: tem cobras que foram exoneradas que parece que estão descansando para serem renomeadas.
Ah, entendi. Não sei se é bem isso, mas a impressão que dá, Cobras exoneradas e aguardam na sala de espera para serem renomeadas. Agora, eu vou pedir imagens, aí você está nos acompanhando, tá, imagens de cobras que foram achadas em escola, inclusive lá próximo à escola do Guajuvira, né, o distrito de Araucária. Enfim, tá virado um abandono na cidade, né? Agora, 1 ano e 4 meses de gestão e não conseguiu organizar um processo de licitação e saber que no início do ano, início das aulas, no verão ia ter que fazer roçado da cidade, realmente é uma pessoa sem visão, né? É lamentável, né, Veloso? Lamentável, não dá para entender se é uma jogada política, mas vejo que é uma jogada política totalmente desmedida e incompetente, né? Vamos ser sinceros, é uma incompetência tanto da administração quanto do administrador mesmo. Até porque ele tem uma visão, ele fez uma transição, ele tinha um projeto de governo, esse cidadão. Mostra aí, inclusive, aí teve pessoas que não se acomodaram em esperar que a prefeitura fizesse trabalho de roçada e foram fazer o trabalho de roçada, né? Tem imagens, tem aí o vereador Leandro, tem o Sidney Silva, é um grupo de pessoas que tomaram. E se você tem imagens de abandono de locais públicos, escolas, CMEs, praças, que é responsabilidade da prefeitura cuidar, em frente às casas é responsabilidade do proprietário. Vamos deixar bem claro isso, né? Sim. É o proprietário que tem que cuidar da calçada, deixar limpo, roçado. Mas em frente a próprios da prefeitura é responsabilidade da prefeitura. Inclusive, dona prefeitura, inclusive nas rodovias, inclusive nas avenidas da cidade, né? Mas fazer o quê? Alguns, como dizem o hino nacional, dormem em berço esplêndido, né? Com certeza, Veloso. Agora, o mais lamentável de toda essa situação, Veloso, que eu vejo é o seguinte: isso é um fato, é uma situação inadmissível. O fato, a situação de termos aqui senhores de idade, senhoras de idade, ter que capinar, roçar. Eu estou conferindo aqui, olha as imagens aí, ó, de um casal de idosos aposentados fazendo um trabalho de limpeza de uma via pública, né? Então, eu acho que isso é inadmissível, tá? Um senhor de idade, um casal de idosos, enfim, ou até moradores, enfim, que poderiam estar final de semana em casa aí, curtindo o seu final de semana, seu lazer, tem que estar fazendo os trabalhos que a prefeitura deveria fazer. Exatamente. Então, realmente, a prefeitura está parando. E vamos falar agora de assunto a nível estadual, as eleições de 2018. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. 2018 nós vamos eleger presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, 2 senadores, aliás, nessa eleição, vaga para 2 senadores, 30 deputados federais e 54 deputados estaduais. Então começa já as articulações para a montagem dos grupos políticos, né? E hoje, Vitor Lasso, os grupos políticos estão constituídos da seguinte forma: o Osmar Dias está de um lado, ainda não decidindo se é candidato ou não. Osmar Dias está afiliado no PDT, uma hora diz que vai pro... surgem boatos de que ele está indo para o Podemos, né, que é o partido que o irmão dele, o senador Álvaro Dias, que é candidato a presidente da República, pré-candidato, tem o comando. Depois nós temos do outro lado o senador Roberto Requião, do PMDB, que uma hora ensaia que é candidato a governador, outra que é candidato a senador, fica aquela incógnita. Tem o pré-candidato deputado estadual Ratinho Júnior, que esse está a campo já correndo, né? Inclusive realizando encontros regionais, vários encontros regionais. E tem a pré-candidata Cida Borghetti, que é atual vice-governadora. E sabe qual que é a peça-chave em tudo isso daí, Vitor Lassen? É a atuação do governador Beto Richa. Qual é a posição do governador Beto Richa? No nosso entender, se o Beto Richa sair candidato ao Senado, ele tem que deixar o governo. Perfeito. A Cida Borghetti assume o governo. E ela no governo, como candidata a governadora, é uma outra história, tem uma estrutura, tem toda uma condição diferenciada. Ficaria então meio independente o Ratinho Júnior. Só que o Beto Richa, que não é bobo nem nada, está analisando para ver qual conjuntura é melhor. Então, Vitor Lassen, corre o risco até do governador Beto Richa não sair candidato ao Senado. Ele ficar até o final do mandato e não participar da eleição, ser apenas um eleitor, né? Claro que um eleitor com um cargo importante, o apoio dele pesa, mas só que ele ficaria de fora do processo eleitoral, ficaria sem mandato. E aí vai aquela pergunta também, né? Será que Beto Richa consegue sobreviver sem um mandato, sem o tal do foro privilegiado?
Qual que é a sua avaliação com relação à eleição estadual? Olha, diante de toda a situação jurídica do Beto Richa, vejo a necessidade dele se manter no poder até em relação ao foro privilegiado. Porque acho que os noticiários estão aí, já demonstraram, tem N problemas jurídicos aí pela frente que ele irá enfrentar. Tá? E quanto à candidatura da Cida Borghetti, vejo a possibilidade aí de uma segunda vertente, o que racharia o grupo, na verdade, o que racharia. Então essa é a minha avaliação. Olha, você sabia que a Câmara Federal e o Senado Federal, o Legislativo Nacional, e o levantamento do portal Contas Abertas aponta que o Senado Federal e a Câmara Federal custam 1,2 milhão de reais por hora, né? 29 milhões de reais por dia, 6,1 bilhão de reais para a Câmara Federal, 503 deputados federais com 6,1 bilhão de reais e o Senado Federal com 4,4 bilhões de reais para mais de 80 senadores. É um custo muito alto, né? É um absurdo, né? Um absurdo. Eis o motivo da crise nacional que nós enfrentamos, né? Parece que ter um cargo legislativo se tornou um privilégio. Nós vivemos numa república, mas isso é um privilégio da monarquia, né? Com certeza. Parece que é um conselho de nobres, os plebeus que somos nós temos que trabalhar para manter os nobres com aqueles privilégios, com aquelas exuberâncias, com todo aquele luxo. Agora é o seguinte, a democracia, é claro que a democracia tem um preço. Sim. Eu, na minha opinião, não me incomodaria de pagar bem para um deputado federal e para um senador, desde que produzisse, né? E assim, né, falando em luxo, igual você comentou agora há pouco, a maioria dos deputados tem lá o auxílio moradia, né? Auxílio moradia. Temos deputados, não vamos citar nomes, mas aqui, inclusive, partidos ligados à administração pública de Araucária, para você ter, voltando ao local, né? Nós temos um deputado federal que tem auxílio moradia. Mas tem informações que saíram na imprensa sobre esse assunto? Tem. Coloca pra gente aí, estagiário, sobre esse assunto de deputados federais do Paraná que tem casa em Brasília, tem apartamento e mesmo assim receberam auxílio moradia. E depois não vem incomodar a gente. É notícia que saiu no jornal. Né? Vim encher o saco da gente aqui, pode. Agora, por que não vai encher o saco lá do G1, da Folha de São Paulo? Aí diz que não, que houve um desacerto, mas o desacerto sempre é prejudicando a população, né? Verdade. Ele nunca dá dinheiro a mais pro povo, sempre toma dinheiro do povo, né? Bom, e já que esse privilégio existe a nível nacional, a nível estadual, também tem a nível local, né? Tem a nível local, né? Tem um número exagerado de cargos comissionados na Câmara de Vereadores, né? Se fosse colocar todos os assessores da Câmara, será que caberia nas salas? Eu acho que alguns vereadores, na verdade, na minha opinião, desafiam a lei da física, do espaço físico, tá? Porque alguns gabinetes ali, se você fizer partilhar ali, fazer a divisão aí de metro quadrado, não há possibilidade de acondicionar a quantidade de Agora, o que eu percebo também, Araucária, Vitor Lassin, é que constantemente são nomeados, exonerados, renomeados. Renomeados, exonerados, renomeados. Por que acontece isso? Posso ser sincero? Sim, sem censura. Mas não sendo ao mesmo tempo, eu vou emitir a minha opinião como operador do direito, uma opinião jurídica. Sim. Vejo a possibilidade, sim, de ingressar com uma ação de improbidade administrativa contra o gestor. Por quê, Veloso? Por quê? Porque a partir do momento que se exonera 20 cargos comissionados, como aconteceu no mês de dezembro, se não me falha a memória. Tem essa publicação para mostrar para os nossos internautas aí, por favor, para a gente não ficar no blá blá blá. Mostra a publicação, por favor, aí. Então, a partir do momento que se exonera 20 cargos comissionados, espera-se 30 dias para recontratar eles, os mesmos. Isso significa o que, Veloso? Isso significa que você está dando prejuízo ao erário, tá? Você exonerou eles, aguardou 30 dias até que eles recebessem a rescisão contratual e renomeou eles. Lembrando às pessoas que são assessores, que são nomeados, que de repente, né, isso acontece muito Brasil afora, né, acontece muito, a gente já viu em Colombo, a gente já viu o vereador em Colombo sendo preso por causa disso, em Curitiba, vereador que perdeu o mandato, vereadora que está na corda bamba, né, que quando você faz o Rachid, né, do salário,
é fácil do Ministério Público monitorar isso, viu? Não ache que o Ministério Público consegue sim. Então, já temos informação de que faz tempo que o Ministério Público está monitorando, desde a prisão do ex-prefeito Rui, né, que também tinha uns rolinhos parecidos com esse tipo de coisa. O Ministério Público está monitorando isso. Então, depois não venham dizer que não foram avisados. Isso é crime, não é? Com certeza. Qual o prejuízo está causando à população quando se faz isso? Quando o vereador contrata o assessor, né? Brasil afora acontece isso, né? Sim. Brasil afora. Eu não estou dizendo que está acontecendo em Araucária porque não tenho provas, né? Agora, não posso dizer também que não acontece. Não digo que não que está acontecendo, nem que não acontece. Eu tenho dúvidas, né? Eu tenho dúvidas. E sim, a informação que nós temos é que o Ministério Público há muito tempo está monitorando esse tipo de coisa. Está monitorando sem dúvida nenhuma, até porque passarinho fala, né? Tem muitos passarinhos que falam por aí. Patrimônio, principalmente tem muitos políticos que querem, a primeira coisa é aparecer com carrão. Sim. A cidade todo mundo conhece, aparecer com carrão, com patrimônio, ostentando. Mas enfim, para isso existe o Ministério Público e nós estamos acompanhando esse caso. Tomara então que dê um pouco de transparência, pelo menos um pouquinho de transparência com relação à Câmara Municipal, as câmaras municipais do Brasil, mas em especial a de Araucária, que tem 11 vereadores e um orçamento maior do que muitas cidades do estado do Paraná. Eu não errei não, hein? Não. O estagiário fez sinal para mim aqui, eu falei, não, o orçamento da Câmara Municipal de Araucária, estagiário, pode pesquisar aí, é maior do que o orçamento de muitas cidades do estado do Paraná. Quer um exemplo? O orçamento da cidade de Contenda, aqui do lado. Verdade. É maior do que o orçamento da cidade de Contenda. E falar em cidades, em termos de renda e prosperidade da cidade, temos aqui do lado, estamos do lado de Fazenda Rio Grande. Olha o exemplo de administração, olha o crescimento de Fazenda Rio Grande em relação ao nosso município. Gestão, né, gente? Gestão. Não, mas espera aí, temos 100 milhões em caixa. Temos 100 milhões. Mas o mesmo número de habitantes que Fazenda Rio Grande? Não. Nós temos que gastar esses 100 milhões, temos que reverter esses 100 milhões em serviço para a nossa população, gente. Aliás, eu vou mandar um recado para o gestor que acha, que falha, que sai esbravejando para todo mundo que tem 100 milhões de reais no caixa da prefeitura. O dublê de gestor, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Aprendiz de gestor, prefeitura não é banco para guardar dinheiro. Prefeitura tem que ter resultado social, tem que ter resultado estatístico na saúde, na educação, na segurança pública. E não guardar dinheiro, 100 milhões no caixa da prefeitura. Qual é a vantagem disso? E os 100 milhões que está se guardando é o remédio que está faltando na posto de saúde? É o remédio. Será que é o asfalto de qualidade que está deixando de ser feito nas ruas da cidade? Não. Será que é a iluminação pública que a prefeitura cobra a taxa e não coloca na rua para nós? Eu acho que esses 100 milhões, na verdade, Veloso, na minha opinião, é o remédio do seu filho, tá? O médico que não... O médico. O exame que você precisa ficar 6 meses ou às vezes até 1 ano para guardar na fila de espera. Tá? A roçada na rua que não está tendo, né? O hospital municipal fechado. Você está tendo que, o prefeito tem 100 milhões guardado em caixa, mas você está precisando levar o teu parente lá para o hospital do Rocio em Campo Largo. Porque aqui em Araucária não temos médico. Araucária inventou o turismo de saúde. Quando você fica doente, você tem que ir para Campo Magro. Você faz um turismo de saúde. É uma coisa. Araucária é espetacular, minha gente. Olha, por isso que eu amo essa cidade. É de uma criatividade. O gestor aqui, que é motivo de fazer uma avaliação inacreditável. Ele tira as lombadas de frente das escolas públicas e providencia rapidinho uma na frente de uma escola particular. Tem imagens aí, ó. Pode colocar a imagem aí de uma escola particular que foi colocada uma lombada novinha. Uma lombada, como é que chama aquela? Não é lombada, ela é a travessia elevada. A travessia elevada em frente a essa escola. E uma pergunta importante, Veloso. Sim. Quem se habilita em falar quem é o dono desse imóvel? O dono do imóvel da escola? Dessa escola particular. Quem souber, por favor, nos passa aí. Bom, a produção está nos avisando que nós temos mais 1 minuto. Nesse 1 minuto aqui,
nós vamos aproveitar aqui para avisá-los que semanalmente nós vamos estar debatendo esses outros assuntos. Esse é o primeiro programa, nós fizemos sem produção, nós temos personagens que vão fazer conosco aqui o programa, convidados, o cenário ainda não está sendo, tá sendo providenciado, pois foi um teste, mas o teste ficou bom, né? Ficou bom e a gente vai soltar no ar assim. Então a partir de agora, toda semana, você vai nos acompanhar aqui, eu, Veloso Santos, e o Vitor Lassen, no Fatos e Boatos Sem Censura. Conto com a sua participação, Vitor Lassen, e aqui a banana vai comer o macaco. Com certeza. A cobra vai fumar, a banana vai comer o macaco e não tem chororô e nem ligação pedindo para segurar informação de coisa errada que estão fazendo no Brasil, no Paraná e também aqui na nossa cidade de Araucária. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Até a próxima semana.